Boa tarde, estamos aqui com o professor Marminho, nosso amigo, colaborador da TV do DT, que semanalmente trabalha conosco fazendo uma análise global dos principais fatos desse momento. Hoje a gente vai falar primeiramente do presidente do Supremo Tribunal Federal, o Joaquim Barbosa, que foi fazer uma palestra para estudantes e acabou falando que os partidos aqui no Brasil são de mentirinha, que o judiciário está sempre a favor e o legislativo está sempre a favor do executivo, e a gente aqui em Taubaté, a gente até estica para falar do judiciário. Eu gostaria de que o Marminho nos comentasse as declarações do Joaquim Barbosa e que análise a gente pode fazer dessas declarações. Então, boa tarde, Yara. Olha, para começar, o seguinte: o Joaquim Barbosa, com todos os méritos que ele tem, não está dizendo nada original. Primeiro, historicamente, não é original, porque o imperador Dom Pedro II também reclamou da mesma coisa a certa altura. Ele perguntou ao ministro seu: onde é que estão os nossos partidos? O importante nesse gancho histórico é registrar o seguinte: o Brasil nasceu na sua independência como uma monarquia constitucional semi-absolutista. Por quê? Porque em Portugal, enquanto a família real estava aqui, os estudantes fizeram uma revolução constitucionalista. E aí demandaram que se fizesse uma Assembleia Constituinte, naquela época, para ter uma monarquia como já estava acontecendo, por exemplo, na Inglaterra e em outros lugares, que era uma monarquia de um rei de aparência, um rei que era simbólico e um governo eleito, um governo representativo. Nós só não entramos nessa história porque, pelo seguinte: as Cortes Gerais, as Cortes de Lisboa, que são referidas até naquele filme que todo ano, quando tem independência, passa com o Tarcísio Meira e tal, que ele diz: as Cortes de Lisboa nos querem escravizar e tal. Essas cortes tinham 50 deputados eleitos no Brasil. Então os brasileiros iam escrever a Constituição do Império Português junto. Quando estavam no meio dos trabalhos, os portugueses, que tinham uma visão das coisas diferentes do que a família real estava tendo no momento, disseram o seguinte: vamos acabar com a representação brasileira aqui, e somente os da metrópole vão escrever a Constituição Portuguesa. A partir daí eles compraram uma briga com os brasileiros, e como eles transformaram Dom João VI numa figura simbólica, compraram uma briga com Dom Pedro, que não queria ser um rei simbólico. Dom Pedro queria poder mandar e escrever para o pai dele que o pai dele estava fazendo um papel muito bom. Então o Brasil nasceu como uma monarquia semi-absolutista, porque depois da independência, Dom Pedro I chamou uma constituinte. A constituinte não estava fazendo a Constituição que ele queria, ele dissolveu a constituinte e outorgou uma nova Constituição, em que ele teria o principal dos poderes. Ele concentraria os poderes, porque ele seria o chefe do executivo, teria o poder moderador, nomearia os juízes e o Senado. O Senado também era nomeado por ele e vitalício. Muito bem. O que foi que aconteceu no tempo do Dom Pedro II? Essa monarquia, que era semi-absolutista, foi cada vez mais virando um sistema representativo. Porque o próprio Dom Pedro II viu que ele não teria mais
futuro, como um imperador que mandasse de fato tal, teria como um chefe de Estado simbólico com alguma influência tal. E a partir de uma certa época o Brasil passou a ser governado por presidentes, mas não da República, presidentes do Conselho de Ministros, que eram eleitos tal. Então, nessa época, o parlamento brasileiro teve a maior força. Só se elegia a Câmara dos Deputados nessa época. E não era todo mundo que votava. Mas era mulheres não votavam. Mulheres não votavam, os pobres não votavam, só quem tinha renda a partir de 200 mil contos de réis por ano. Teve uma lei, a Lei Saraiva, que possibilitou que as pessoas pudessem provar essa renda por diversos meios, inclusive por diploma, né? Não é verdade que a pessoa tendo diploma tem essa renda, né? Mas servia como prova tal. E foi até o aumento desse número de eleitores que depois viabilizou a aprovação da Lei Áurea. Mas esse foi o momento que o parlamento no Brasil teve a maior força. Não era um momento muito democrático, mas ele tinha força. Depois da República, o que aconteceu é que os presidentes, por terem legitimidade, porque eram eleitos pela população, e porque a Câmara dos Deputados não era mais proporcional a partir da República, inventaram essa história que o Estado no máximo pode ter 60 deputados, no mínimo 4, hoje o mínimo é 8, o máximo é 70. Por causa dessa história, cada vez mais os presidentes foram concentrando poderes. E cada nova Constituição que se escreveu, colocou-se mais poderes nas mãos do presidente. Até que hoje existe a divisão legislativo, executivo e judiciário. Mas o presidente da República praticamente é um legislador sozinho. Porque eu vou dizer para vocês. O presidente da República edita leis, medidas provisórias, tá? Ele edita sozinho. Leis temporárias, que são as medidas provisórias. O presidente da República tem ainda a capacidade de fazer leis delegadas, ou seja, leis que o Congresso não quer fazer e delega para o Poder Executivo fazer. O presidente da República tem o direito exclusivo de propor projetos de leis sobre determinadas matérias. Por exemplo? Forças Armadas, orçamento. Principalmente. Lei das diretrizes orçamentárias, plano plurianual. Entendeu? O presidente sozinho pode propor emendas à Constituição, que os deputados sozinhos não podem, os deputados têm que colher 1/3 de assinaturas para poder propor uma emenda, os senadores a mesma coisa. A população, 1,5 milhão de assinaturas. 1,5 milhão de assinaturas, ou seja, o presidente da República tem o poder de vetar ou sancionar as leis. Se ele vetar uma lei, ela volta para o Congresso, precisa ter metade mais um dos deputados, metade mais um dos senadores, para derrubar o veto dele. O que normalmente não acontece. Pois é. E aí ainda pior, o orçamento não é como, esqueci o termo, mas ele não é obrigatório. O orçamento é autorizativo, não é impositivo. Ou seja, o executivo... Inclusive não é participativo de ninguém. Também não é participativo, mas o orçamento ele é autorizativo, quer dizer, o executivo fica autorizado a gastar aquele tanto para determinada finalidade, se quiser. Depois, no meio do processo, ele pode até eliminar esse gasto. Pois é, no meio do processo ele não é obrigado a fazer. Então o que acontece? Os deputados, os estados mais pobres, que não são os mais populosos, não estamos falando aqui de São Paulo, de Minas, de Rio, de Bahia, que são os mais populosos, mas os estados mais pobres, que não são os mais populosos, eles têm uma bancada muito grande no Congresso, que é desproporcional.
E esses deputados e senadores dessas bancadas, eles têm que dizer amém para o que o presidente quer, porque senão o executivo não vai liberar verba para as cidadezinhas deles, para os estados deles. Não vai atender emenda nenhuma. Não vai atender emenda nenhuma deles. Eles vão ficar vendo navios. E há lugares do Brasil que dependem dessas verbas. Não tem como, se não tiver verbas federais, o local para começar não funciona. Não acontece nada. Então, esses deputados, eles vão até vender a alma, se necessário. Inclusive, em muitas regiões, o governo é o único empregador. É o único empregador, exatamente, ou o principal. O principal empregador ou o único, muitas vezes. Ou o único, muitas vezes. Esse lugar que às vezes tem uma universidade federal, uma base militar, tal. Então, e o entorno é muito pobre. O entorno é muito pobre, exatamente. Então, o presidente da República, ele já tem constitucionalmente prerrogativas a mais que os deputados e os senadores no legislativo. Veja bem, o presidente da República não é parte do poder legislativo, mas ele pode mais... Tem uma grande influência lá. Ele pode legislar mais do que os deputados e senadores. Verdade. Entendeu? E ele, como presidente da República, também pode pedir urgência dos seus projetos de lei. Isso aí, que a gente está acabando de falar, isso inclusive é um paradoxo, né? Porque a gente tem uma república de favores. Pois é, aí que tá. Por que eu comecei lá com o imperador? Porque hoje os nossos presidentes são mais imperiais que os nossos imperadores. Verdade. Para tirar um presidente da República, são 2/3 dos deputados e senadores. Ou seja, se prova que o presidente da República cometeu um crime, ele só precisa de 1/3 mais um de uma das duas câmaras para continuar ali, impune e não sair do mandato. Então, e esse modelo foi reproduzido para os estados e para os municípios. A gente vê aqui em Taubaté, principalmente na legislatura passada, o que eram os argumentos principais para derrubar projeto de vereadores ainda nas comissões. Vício de iniciativa. Ou seja, vício de iniciativa, eu brincava, dizia para as pessoas, é vício o vereador ter iniciativa. Qual é a qualidade então do vereador? É a omissão, é a falta de iniciativa? Isso que seria, não, mas vício de iniciativa. Barravam vários projetos. E às vezes da maneira pior argumentada, da maneira mais medíocre, mais desqualificada, e aquilo ia. Ou então, separação dos poderes. Gente, separação dos poderes é uma doutrina que foi criada para que um poder contivesse os abusos do outro. E aqui em Taubaté eu já vi várias vezes esse argumento ser usado para justificar que cada poder faça o que bem entender. Que o prefeito, pelo princípio da separação dos poderes, pode fazer o que bem entender, que a Câmara pode fazer o que bem entender. Então, gente, é essa situação. O ministro, que agora é presidente do STF, Joaquim Barbosa, ele não foi original dos comentários dele por esse aspecto, porque a história essa história já tem pessoas que já notaram isso. E as pessoas, do modo geral, hoje em dia estão notando que os partidos não são programáticos, eles são pragmáticos. São partidos, a maioria deles, são partidos constituídos sim para eleger somente pessoas. O meu partido, no caso, ele é um partido programático. O PST1 é um partido programático, nem sempre a gente faz alianças. O PCB também é. Eles estão fora do parlamento, meu partido está. Mas eles perguntam, muita gente pergunta para mim, por que vocês não fazem aliança, por exemplo, com o PFL, com o PSDB, com o PT?
Porque a aliança... É questão de ideologia. É ideologia, pois é. A aliança tem que ser com base na proposta que você vai fazer. E o que é uma aliança que, como eu já vi aí, que tinha o PPS, que é o antigo Partido Comunista, com o PFL e o PV. Nada a ver. O PFL é a antiga Arena, que perseguia comunistas. Se orgulhava de dizer que perseguia comunistas. O PPS é o antigo Partido Comunista. Como é que faziam Eles uma aliança pensavam dessa? que comunista comia criancinha. Pois é. Como é que Eles faz uma... comem adultos mesmo, né? Não criancinha, mas todos os partidos comem. Mas enfim, uma aliança dessas era justificada em que simplesmente para poder eleger vereador, deputado, independente. Hoje, tempo de TV. Tempo de TV. Independentemente, vejam bem, independentemente do perfil das pessoas que estão nesses partidos. Eu não estou dizendo que nesses partidos não tenha não haja pessoas valorosas, tá? É claro que as pessoas têm capacidade, têm competência, têm no próprio PPS que eu citei tem a vereadora Poliana, que posso ter todas as divergências com ela, mas é uma pessoa que eu respeito. O Mário, que estava no DEM uma época também, que foi ex-prefeito, uma pessoa que eu respeito. Todos eles têm pessoas que eu respeito, né? O próprio PT tem a Vera Saba, que é uma pessoa que a gente pode respeitar. E vamos assim, não vou citar todos, né? Porque eu não quero puxar, mas não é que essas pessoas sejam más ou sejam boas, não é isso. O problema é que quando você vai se apresentar para o eleitor, você tem que ser sincero. O programa de governo tem que ser a proposta que você quer levar adiante. Isso, inclusive, acaba a pessoa, o eleitor, votar enganado. Votar enganado. Todo mundo está votando enganado. Porque, por exemplo, uma pessoa que não quer votar na esquerda, vota num candidato, digamos assim, do PP, que é um partido de extrema-direita. E ali no PP ele está, por exemplo, coligado com o PSB. Tá? Então ele ajuda a eleger um vereador do PSB. Tá, claro que no PSB também tem pessoas, estou citando, tem pessoas de valor ali. Mas o que eu estou dizendo é que o vereador, o eleitor, ele escolhe vota, uma coisa e compra outra. Escolhe uma coisa e compra outra. Entendeu? Então não tem esse compromisso programático, não tem compromisso com a vontade do eleitor. O eleitor não consegue ditar a linha que o governo vai assumir nos 4 anos. Isso é importante na democracia. O legislativo submisso ao executivo, mesmo que não seja um sistema parlamentarista no país, é um desastre. Porque o sistema não ser parlamentarista, então justamente é para ter a possibilidade de você ter um prefeito de um partido e um legislativo de outro, para que o legislativo não diga amém para o executivo. Para que o prefeito Na verdade, não ambos têm que criar uma administração honesta, coerente. Pois é, quando acontece isso, do executivo ser de um partido e o legislativo ter maioria com outro, é para ter um acordo, um meio termo. A população está dizendo, olha, trabalhem, encontrem uma solução nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. Não é para se submeter. Entende? E é para poder fiscalizar. E é para poder defender o interesse. Mesmo nessa Câmara, eu digo, nessa Câmara o prefeito tem a maioria. Mas eu digo, os vereadores, na maioria governista, também têm obrigação de fiscalizar. Eles não podem dizer amém para tudo. E eles têm que fazer um esforço de recuperar o programa da coligação. É uma coligação de 14 partidos, é um desastre que sejam 14 partidos, mas tem um programa. Então, cobrem do prefeito o compromisso com esse programa, dizer assim, não, isso aqui nós vamos aprovar porque está combinado com o eleitor que nós vamos fazer isso. Agora, isso não está no programa, então não foi combinado com o eleitor. Então isso cabe a nosso critério de saber se isso é bom, se isso é ruim. O ex-prefeito, o prefeito do mandato anterior, ele chegou a dizer no programa Antônio Leite
que projeto de prefeito sempre era bom. Mentira. E no caso dele, nunca vi bom projeto. Né? A começar pelo plano diretor que ele mandou, que nem foi feito por consulta à população, coisa nenhuma. Eu não acredito naquelas consultas, aquilo ali para mim eram encenações, não eram consultas de verdade. Mas, enfim, nós não temos um plano diretor, nós não temos projetos bons dos prefeitos, não. Os prefeitos mandam projetos muito ruins e depois não aceitam que os vereadores emendem, que rejeitem, acham absurdo. E é essa a situação. Então, Joaquim Barbosa está falando aquilo que todo mundo percebe, que existe, sim, submissão do legislativo ao executivo e que não existe solidez na maioria dos partidos. Isso é um problema sério para a democracia. Não digo que todos os partidos têm que ser de esquerda, porque se eu dissesse isso, eu estaria dizendo que todo mundo tem que pensar como eu. Eu não digo isso. As pessoas têm o direito de pensar as ideias mais diversas que elas quiserem. Mas tem que haver uma honestidade, uma transparência, e isso exige essa solidez partidária. E também não digo que os vereadores não possam concordar com prefeitos, deputados não possam concordar com governadores e presidentes. Podem, mas não pode ser automático, não pode ser por adesismo, não pode ser como a gente vê, por exemplo, na Assembleia Legislativa, que o indivíduo indica correligionários dele da região para determinados cargos em comissão. Aí o governador manda um projeto atacando os professores, tirando o direito do magistério, e o cara diz, não, esse projeto é ruim, mas eu tenho que votar com o governador, senão todas aquelas pessoas que eu indiquei que estão em cargos de comissão vão para a rua. Um interesse gera outro, que gera outro, que gera outro. Entendeu? Então é essa análise. E aí, o pior não é que as pessoas digam isso, porque as pessoas olharem para a realidade e descrever a realidade que todo mundo está vendo, não é ruim. Não é ruim que o Joaquim Barbosa tenha dito isso. O que é ruim é que os deputados tenham tido aquela reação que tiveram, de achar que eles estavam errados. Errados estão eles que não querem admitir os seus erros e mudar de atitude. Verdade. Que isso? Quer dizer, eles vão virar agora muito machos com o presidente do Supremo, mas com o presidente da República eles abaixam a cabeça. Então tem que... Ele fez a crítica correta, fez a crítica que é que todo mundo pensa, e cabe aos deputados e senadores, aos dirigentes partidários, mudarem de atitude. Começarem a ser mais a sérios, parar com essa coisa do mitômano, que quando é pego numa mentira, fica pensando em outra mentira mais ardilosa para ver se engana a pessoa. Parem com isso, tá? Honrem seus eleitores, vocês estão lá por causa deles, e não por causa dos olhos azuis de uns dos outros. Entendeu? Nós estamos fazendo o primeiro intervalo, vamos voltar em seguida. Obrigada.